Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Vetancast Série Salmonella. O tema de hoje são as ferramentas que temos estão sendo suficientes para o controle das salmonelas paratíficas? Comigo estão a doutora Josiane Tavares e a doutora Nelva Grando. Eu começo então apresentando aí a doutora Josiane Tavares. Ela é médica veterinária, possui graduação pela UFMG, mestrado em medicina veterinária pela Escola Veterinária da UFMG, doutorado em microbiologia e virologia aplicada pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e dissertação em tese de sanidade com ênfase em doenças aviárias e com mais de 17 anos de experiência como professora aí da PUC de Minas, né? Também presidente do COESA de Minas Gerais, de 2011 até o atual momento. Também membro do corpo técnico da FACTA e diretora responsável técnica do Centro de Diagnóstico e Monitoramento Animal, o CDMA, desde 2012 até o momento, atuando também como consultora em sanidade avícola. Também a doutora Nelva, que está aqui comigo. A doutora Nelva é médica veterinária, foi graduada pela UFPR Curitiba, tem atuação aí atuou na área de avicultura e qualidade na empresa Sadia BRF por 34 anos, experiência na área de saúde animal, biosseguridade, gestão de pessoas e de projetos, programas de prevenção, controle de salmonela na avicultura em toda a cadeia, desde reprodutoras de frango e perus, e também fábricas de rações, responsável pela estruturação e implantação dos planos estratégicos para prevenção e controle de influenza aviária, doença de Newcastle e compartimentalização. Professora convidada da UNOESC Xanxerê, especialização em saúde das aves e suínos na disciplina de gerenciamento de saúde animal. Atualmente é consultora na empresa Vitale Saúde Integrada para as empresas no Brasil e exterior. Sejam bem-vindas, muito obrigado pela participação. Eu já vou iniciar então pelo nosso tema. E a primeira pergunta aqui, queria pedir a participação aí da doutora Josiane. Doutora Josiane, nós temos diversas ferramentas no mercado para o controle de salmonela, né? Sejam elas de biosseguridade, ou produtos, ou processos, né? No seu ver, as ferramentas que temos disponíveis hoje no mercado, elas permitem atingir os níveis que desejamos? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, ao convite da Vetanco e também a participação, né, da doutora Nelva, que vai ser super importante para o nosso debate. O que eu acho é o seguinte: paratíficas é um grupo bastante extenso. E o que eu percebo, pelo menos na nossa realidade, é que existe muito pouco rastreio de quais são as paratíficas em algumas regiões. Então, termina-se muito na tipagem de SPP. E aí, realmente, existe uma falta de conhecimento de quais paratíficas estão atuando naquela região, quais estão modificando. Então, isso já é muito conhecido há bastante tempo, que quando um grupo começa a ser bem controlado, há uma tendência de outro ocupar o lugar, né? Então, existe o que nós chamamos, brincamos, que é a dança das cadeiras, né? Então, salmonela você consegue resolver um ponto e daqui a pouco o outro grupo começa a preponderar, né? E aí a coisa é bastante dinâmica. Então, o que eu entendo que as ferramentas são bastante interessantes, nós temos bastante ferramentas que são possíveis da gente conseguir, pelo menos, os níveis que nós preconizamos, sim, tá? Porque existem vários tipos, desde fábrica de ração, vacinação com vários tipos de vacinas e até ferramentas relacionadas à biosseguridade, mas existe, ao meu ver, uma falta de conhecimento de quais são os reais grupos que estão modificando ao longo de um tempo. A grande maioria das análises que chega, pelo menos no CDMA, termina em Salmonella SPP. Então, não existe conhecimento de quais são esses grupos, o que dificulta, tá, a definição das ferramentas, dificulta a definição dos procedimentos e se o que está sendo realizado realmente está sendo efetivo. Muito bom, muito bom. Doutora Nelva, o que tu acha a respeito disso? Bom dia, muito obrigado pelo convite, Vetanco. Doutora Josiane, é uma honra estar aqui participando junto contigo. E assim,
Eu vejo que a gente, complementando, né, as ferramentas, elas existem. É claro que novas tecnologias sempre nos permitem aprimorar o uso, ou a gente tem a possibilidade de ter daqui uns dias tecnologias que não estão atualmente disponíveis. Mas um dos pontos que eu vejo é assim: a gente está acostumado a tratar as paratíficas como SPP e colocá-las todas no mesmo cesto, né? E a gente sabe que elas têm comportamentos diferentes. Então, é fundamental usar a ferramenta que está disponível e conhecer a salmonela e saber quais as ferramentas que eu vou utilizar para cada desafio que eu tenho. Então, existem comportamentos diferentes. A gente sabe hoje que Heidelberg, Minnesota, tem resistências de pHs extremos, que a gente, por muitos anos, utilizou como uma grande ferramenta de controle. E também que as ferramentas que a gente tem disponíveis, além de produtos, elas têm que ter uma base para o controle. Porque, como a doutora Josiane falou, quando a gente faz o controle de um grupo, normalmente outro sorogrupo aparece. E como que eu evito o aparecimento desse novo sorogrupo? Eu tendo as medidas básicas implantadas, o que eu chamo de prevenção. Muito bem, muito bem. Nesse contexto, até tem uma frase bem interessante, né, que diz o seguinte: não importa quantos recursos você tem, se você não sabe como usá-los, nunca será o suficiente. Vocês concordam com essa afirmação? Bom, concordo plenamente em gênero, número e grau. Ferramentas boas mal usadas não resolvem. Usadas no momento errado, da forma errada, e que não são as melhores ferramentas para aquele subgrupo específico, terão pouca eficiência. Por isso que conhecer a sua realidade é tão importante. E, obviamente, como a doutora Neuva falou, e nós vamos reforçar bastante nisso, a gente sabe que não existe um único produto que serve para tudo e um único produto milagroso que vai chegar sozinho e vai resolver. Então, o controle de salmonela é um complexo. Você tem que, na verdade, trabalhar várias vias. Primeiro, saber de onde está vindo, né? Se está modificando, se o que você fez em termos de medidas realmente está funcionando. Como é que você vai saber se o que você utilizou, a forma que você utilizou, a ferramenta que você utilizou funcionou, se você não monitora o processo? E é tudo um processo. Né? Não tem como você somente utilizar uma vacina, utilizar um acidificante, ou utilizar uma reutilização de cama bem feita, se outros pontos não são verificados na biosseguridade. É um conjunto de medidas que juntas, a longo prazo, nunca é a curto prazo, você não consegue resolver isso de um lote para outro. Você geralmente depende de um tempo mais extenso para conseguir ver realmente as ações tendo algum resultado, tá? Para você realmente saber se a ferramenta está sendo bem utilizada. Então, eu acho que nós temos muitas ferramentas, tá? E se elas estão sendo bem usadas, é outro assunto. A questão das ferramentas, se elas são mal utilizadas, com certeza o resultado não vai aparecer. E o que é pior, a gente vai selecionar algumas salmonelas com mais resistência, né, ao ambiente ou às ferramentas que a gente tem. Então, é muito importante que a gente saiba qual é o serotipo que a gente tem como desafio e qual a ferramenta correta a ser utilizada naquele momento e em cada etapa. O controle de salmonela, ele é um controle de cadeia. Não tem como você fazer um controle de salmonela isoladamente em uma área da empresa. O controle de salmonela, ele tem que ser na cadeia. E muitas vezes, o que eu observo é que eu tenho uma salmonela na ração, as M-Bandaca, Seftenberg, Montevidéu, que estão passando e você encontra na ração. E o campo eu tenho uma Minnesota, por exemplo. Uhum. E o campo, e não há relação entre a ração e o campo. Acontece que quando eu tenho o isolamento de uma dessas salmonelas que está mais adaptada à ração,
Não quer dizer que uma Minnesota ou uma outra salmonela que esteja aparecendo no frango não esteja passando também. Aí um equívoco, porque quando eu pego uma amostra de ração e processo no laboratório, o que vai crescer mais rapidamente no meio, né, doutora Josiane, são as salmonelas que estão adaptadas. E muitas vezes as pessoas não conseguem fazer essas correlações e usam, então, ferramentas ou atuam num ponto errado. Por exemplo, eu vou atuar no frango de corte enquanto que o meu problema está na fábrica de ração, ou eu tenho que minimamente, então, atuar nos 2 pontos. Então, essa falta, às vezes, de análise ou de entendimento de como ela está surgindo, de onde ela está surgindo, faz com que as pessoas usem as ferramentas disponíveis de maneira equivocada, né? E muitas vezes, a gente, dependendo do serotipo que a gente tem, nós devemos utilizar uma combinação de ferramentas, né? Via ração, via vacina, e, claro, as medidas de controle e diminuição de pressão de nível de contaminação ambiental. Muitas vezes, as pessoas desistem porque fazem um ciclo de medidas e acreditam que seria suficiente para esse controle. Nós estamos falando de salmonelas ambientais. Quantos anos a gente ficou contaminando o ambiente? Para que a gente faça essa diminuição de nível de contaminação do ambiente, nós precisamos, talvez, o mesmo tempo, certo? Porque eu tenho múltiplos hospedeiros contaminados. Como eu descontamino toda essa fauna que existe ao redor do aviário? Que é outra preocupação. E sempre digo, a cama é o material mais fácil que tem para a gente descontaminar. No processo de fermentação, de alcalinização por temperatura, ela facilmente se descontamina. Então, assim, a gente precisa, sim, ter persistência e entender que não é num ciclo somente que, aplicando as ferramentas disponíveis, a gente vai fazer esse controle a um nível aceitável. Perfeitas colocações. Me parece, assim, quando vocês falam que existe uma deficiência clara na identificação do problema, né? E para você tomar as melhores ferramentas para o problema, e não de forma genérica, né? E aí, nesse ponto, já entrando aqui na próxima pergunta que eu teria para fazer para vocês, e como que a gente faz um paralelo do presente e do futuro, né? Se a gente pensar que, como a Nelva colocou, que essas contaminações, elas já vêm de muito tempo, e nós temos que pensar também no espaço de momento e futuro. O que existe espaço ainda para inovação, novos conceitos? Vocês podem citar algum exemplo aí de ferramentas que vocês acreditam que para o futuro aí, de curto, médio prazo, possam estar presentes e contribuindo para o controle? Bom, eu gosto muito de ver como é que as vacinas evoluíram, né? Então, quando a gente vê ao longo da avicultura, nós falávamos somente em inativadas, aí já começa as vivas, atenuadas, e hoje nós já temos de subunidade, tá? Então, primeira coisa é cada vez mais, enquanto existe um maior conhecimento sobre a patogenicidade, a patogênese, quais os genes são importantes para a salmonela, como que você consegue, de alguma forma, reduzir a sua eficiência em replicação, invasão, ou a modulação do microbioma, tá? Ou a modulação do GAUT, né? Eu acho que por aí existe um universo enorme a ser explorado. Tá? Principalmente nas paratíficas, se a gente pensar que elas estão principalmente no trato digestório, então quanto mais a gente utilizar ferramentas para modulação de GAUT e de microbioma, né, eu acho que aí tem um universo imenso de trabalho.
tá? Para reduzir realmente a quantidade dela de realmente ser excretada para o ambiente, reduzir a colonização do ambiente. Né? O principal é reduzir a carga que vai para o ambiente. Né? Igual quando a gente fala disso, a gente fala disso nas vacinas virais, né? A gente não vacina a ave, a gente vacina o ambiente, né? Então, acho que a gente, cada vez mais para as paratíficas, vai ter que pensar da mesma forma. A gente vai ter que tentar reduzir cada vez mais a quantidade que é excretada para o ambiente. E a quantidade de ferramentas que surge a cada momento para esse viés de ajuste ou modulação do GAUT, tá? Ou então melhorias da forma de resposta imunológica com IgA secretada dentro do intestino, né? Ou modulação desse ambiente intestinal, eu acho que tem um universo enorme a ser explorado, todo dia surgem produtos novos, com muitas coisas diferentes, mas o principal ponto é o rastreio. Quando a doutora Neuva falou de uma maneira muito, muito importante da questão do isolamento, quando chega no laboratório, você trabalha com subamostra. Você não trabalha com a amostra inteira, né? Então o cara manda um pacote de ração enorme, você pega uma alíquota. Né? E quando você isola numa placa, você não avalia colônia por colônia, porque é impossível, você avalia um grupo de colônias, mas você não pega clone a clone de salmonela, tá? E avalia de forma individual. E é muito comum, às vezes, mesmo na mesma ave, você isolar mais de um tipo de salmonela quando você não faz o famigerado pool de tudo. Então, quando você faz o pool de tudo, aí realmente você isola uma. Quando eu já peguei várias situações que você detecta, separa, né, o fígado do coração, você consegue isolar mais de uma. Então, se na mesma ave você tem mais de uma, imagina na ração. Né, imagina no ambiente. Né? Então, acho que o principal é ferramentas novas, principalmente, ao meu ver, é a minha opinião, relacionadas à modulação de microbioma, modulação de GAUT, a resposta entérica, talvez seja o foco que já existe atualmente, foi uma evolução muito grande das vacinas nesse aspecto, tá? E é uma evolução muito grande de outros produtos e novos que vêm surgindo, para reduzir a carga ambiental. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente com isso e acho que a gente observa os avanços que a gente tem na agricultura, né? Quando eu recordo aí, fazendo um saudosismo aí de quando eu comecei, as ferramentas que a gente tinha até para diagnóstico e para sorotipificar uma amostra de salmonela, que era muito complicado. E hoje em dia, a facilidade que a gente tem, e ainda a gente utiliza pouco essa ferramenta, eu vejo que nós temos ainda muito caminho pela frente. E não tenho dúvida que o que a gente tem que fazer é diminuir a excreção. E aonde começa isso? E a gente fala muito, nós começamos, né, a qualidade intestinal do pintinho começa no ovo, né, na qualidade do ovo, lá na matriz, na reprodutora. E como nós olhamos para isso? Ainda falta a gente conseguir demonstrar e provar com mais facilidade, talvez, porque hoje já existem esses trabalhos que demonstram, né? Mas muitas vezes a gente precisaria ter a coisa um pouco mais acessível, vamos dizer assim, para que a gente pudesse demonstrar na rotina a importância desses fatores, né? Qualidade do ovo, a qualidade do pintinho, e, claro, utilizando daí sim as ferramentas que a gente tem disponíveis, como prebióticos e probióticos, as vacinas, para fazer o restante do trabalho. Então, assim, a gente precisa e tem disponível muitas ferramentas que precisam ser melhores aproveitadas, porém sempre há espaço para mais ferramentas. Eu vejo que nessa avicultura onde o tempo de uma instalação é bastante crítico, o dia que a gente tiver um mecanismo rápido de diagnóstico, por exemplo, de presença ou ausência num ambiente, será uma ferramenta bastante útil também para que a gente possa atuar
mais assertivamente nos controles. Muito bem, perfeitas colocações aí, geram muita reflexão tudo, em cima de tudo isso, né? E eu queria ouvir, assim, algumas considerações finais aí de vocês, né? A iniciar pela doutora Josiane, aí deixa a sua mensagem, o que você conclui de tudo isso, para que a gente encaminhe aí para o fechamento. Bom, eu acho que todo dia a gente aprende um pouco mais sobre a salmonela, né? E a gente descobre que a gente ainda sabe muito pouco. Eu falo que quando a gente começa a entender melhor o genoma, as suas partes, a patogênese, por isso que a gente fala que ainda tem muita ferramenta. A parte que mais me deixa, às vezes, entristecida é ainda ver, infelizmente, gente tentando controlar a salmonela à base de antibiótico. Isso me deixa um pouco preocupada. Tá? E chega na gente, né? Qual que eu uso? Dá vontade de chorar, né? Preparatífica. Então, acho que a consideração final é realmente o pessoal entender que não é uma coisa de curto prazo, não é uma coisa de um único produto, não é uma coisa de uma única medida, é uma questão de cadeia, concordo totalmente com a doutora Neuva e com tudo que foi dito aqui no nosso debate. Quem não pensar na cadeia como um todo, realmente já perdeu, ela já entrou perdendo para a salmonela. Não tem como você controlar simplesmente com um único ponto, no único momento, com um único produto, se você não pensar na cadeia inteira, se você não trabalhar vários pontos ao mesmo tempo, se você não pensar em ambiente. Então, SPP é ambiente, tá? E não trabalhar só na ave. Né? Então, a principal coisa que eu deixo, talvez, de consideração final é o mesmo raciocínio que se usa para doenças virais, onde se fala muito, vacinamos a ave, não vacinamos o ambiente, né? E tentamos reduzir a excreção para o ambiente, para reduzir a carga viral. Eu acho que o pessoal tem que começar a acostumar com esse mesmo jeito de falar para a salmonela, que é tentar reduzir a quantidade dela que chega ao ambiente, para realmente, e a longo prazo, médio prazo. Eu acho que é basicamente isso. Quando a gente fala de controle de salmonela, não tem como a gente fugir de um controle de cadeia, né? O ponto de partida é você ter a ração e o pintinho, pelo menos, livres, né? Então, e com a condição de receber as demais ferramentas que a gente tem para utilizar no controle, né? Como as vacinas, né? Os prebióticos, probióticos, que todos eles, de uma maneira ou outra, ela tem essa função de diminuir a excreção e assim a gente possibilitar um melhor controle. E salmonela, com as ferramentas atuais que a gente tem disponíveis, não tem como a gente fugir. É persistência e consistência, né? É repetir, ver onde eu falhei, onde eu posso melhorar e conhecer realmente com qual sorotipo eu estou trabalhando. É inadmissível hoje, nos dias de hoje, que a gente trabalhe só com salmonela SPP. Se eu quero fazer um controle, eu tenho que conhecer o nome e o sobrenome da salmonela que eu estou trabalhando. E assim usar as ferramentas que são adequadas e que nem sempre são uma cópia daquilo que se faz em tal lugar está fazendo isso. Não, tem que entender o que está acontecendo dentro da sua empresa, daquele local, para aí sim fazer as atuações necessárias. Muito bem, vamos nos encaminhando aí para o final. Em nome da Vetanco, gostaria de agradecer a doutora Josiane, doutora Nelva pela participação. Foram ótimos comentários, tenho certeza que essa democratização do conhecimento aí para os demais colegas do setor sempre colabora aí com o desenvolvimento da avicultura e também para os profissionais aí que já estão atuando, auxiliam aí no trabalho do seu dia a dia. Um grande abraço e convido aos demais participantes aí do Vetancast Series a participarem dos demais episódios que irão ocorrer aí dentro dos próximos momentos. Um grande abraço a todos, até breve. Obrigada.
Vetancast Séries, autoridades no assunto.